Olá, estamos aqui, segunda temporada do podcast Cognitivamente Falando, e essa temporada promete, trazendo uma variedade de convidados, temas significativos para o campo da psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Tem muito interesse de abordagem, muita gente me pediu muitos temas sobre desenvolvimento infantil, né? Sobre o olhar para o raciocínio clínico. Então, a proposta é se aprofundar em questões essenciais para a atuação da psicopedagogia. Desde o início, né, o Cognitivamente Falando, ele veio para esse espaço de diálogo, de reflexão, e com essa nova temporada não será diferente. A gente vai ampliar as discussões do papel da psicopedagogia, a gente vai trazer profissionais renomados de área, incluindo aí todos os especialistas, para ajudar a gente, né, nesse olhar e nessa reflexão e nessa formação para a atuação psicopedagógica. Vocês vão ver que nessa temporada a proposta é trazer muita coisa sobre os processos de avaliação, de intervenção, de atuação multiprofissional. Então, não percam essa temporada, ela está fantástica e está começando hoje, com tópicos muito diferentes, com cada importância que vocês vão ver de um olhar muito significativo dentro da psicopedagogia. Então, venha, que essa temporada vai ser muito show de bola. E a gente começa hoje e vocês vão ver que convidado e que olhar, que reflexão e que aprendizagem ele está trazendo para a gente. Então, como eu falei para vocês, a gente começou a segunda temporada do Cognitivamente Falando. E o meu primeiro convidado de 2025, Heitor Gavino, um prazer ter você aqui, né, no podcast Cognitivamente Falando. E a gente já vai começar com um olhar bem multiprofissional e que muitas vezes muitos psicopedagogos, neuropsicopedagogos, né, não têm esse conhecimento, né, do profissional, do psicomotricista, como é importante esse trabalho em conjunto, né. Então, Heitor, obrigada pelo aceite do convite, obrigada por você estar aqui no primeiro episódio do Cognitivamente Falando em 2025. Prazer. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e vamos falar um pouquinho, né. Vamos, de psicomotricidade. Me conta aí um pouquinho da sua experiência, da sua formação. Eu sou profissional de educação física, né, me formei em educação física primeiramente. Como profissional de educação física, eu comecei a fazer atendimentos individuais de crianças com deficiência, dentro do transtorno do espectro autista, e aí surgiu a necessidade de uma especialização, né, de um trabalho mais direcionado. E aí eu me tornei também psicomotricista a partir disso, né, fiz minha especialização em psicomotricidade e Uhum. me tornei, psicomotricista. Hoje eu atuo principalmente com crianças do espectro autista e com síndrome de Down. Eh, vai fazer não, já fez 10 anos, né, já tem Ótimo. um chãozinho bom por Já. aí. Uhum. E e essa é a minha área de atuação atualmente. Hoje você tem um espaço, Tenho meu espaço, eu né. sou muito mais aqui em É. Brasília, né, na Asa Norte. E quem quiser conhecer, tá Ah, convidado. não, convidado. Então também tenho a página dele, né, É, sou sou muito muito mais mais. também, isso, Esportes exatamente. adaptados, Esportes né? adaptados, isso aí. Esportes adaptados. A Isso. gente vai estar colocando o link para vocês seguirem o Heitor, que traz muita coisa maravilhosa das postagens dele. E assim, para as pessoas entenderem um pouquinho, Heitor, assim, eh, a importância da psicomotricidade no desenvolvimento infantil, né. Uhum. A gente vai chegar a falar um pouquinho mais do espectro autista, mas da importância da psicomotricidade, do olhar, né, do acompanhamento desse desenvolvimento Uhum. psicomotor no desenvolvimento infantil. A psicomotricidade, eu não diria nem que ela é uma intervenção, eu diria que ela é um óculos, né, uma lente que a gente coloca para enxergar o desenvolvimento infantil, né. Então ela é uma ciência que vai estudar
o ser, né, o indivíduo em movimento, a relação desse indivíduo com ele mesmo, com o espaço à sua volta, e vai tentar ver nessas relações, às vezes, o que está faltando, ou se essas relações estão de qualidade ou não, né? Como que está a Uhum. qualidade dessa relação. Então, a psicomotricidade, ela é a lente que a gente coloca para enxergar o desenvolvimento infantil como um todo, né? Uhum. Para a psicomotricidade, a gente vai enxergar aquela criança sempre como um todo. Então, a gente não vai enxergar o lado cognitivo daquela criança, o lado motor daquela criança, o lado emocional, psicológico daquela criança. A gente está olhando para aquela criança. Então, quando a gente recebe a criança, a gente está recebendo ela como um todo. Então, não adianta eu Uhum. falar, eu vou focar só na parte motora, eu vou focar só na parte cognitiva, eu vou focar só na parte psicológica, emocional, que seja. Uhum. A gente precisa receber aquela criança como um todo e conseguir olhar para ela como um ser integral, né. Integral. Então, a psicomotricidade tem a sua intervenção tanto dentro da escola quanto, no ambiente terapêutico, mas como uma forma de olhar, né. O profissional está olhando para aquela criança e percebendo essas relações dela, como ela está se relacionando com todos esses outros aspectos, os aspectos internos e os aspectos externos Sim. também. Tanto é que psi, né, vem da emoção, cor, cognitivo, né, Uhum. motric da motricidade e idade da maturação, E isso que né. é extremamente importante também, e Exa até no contexto escolar é importante a gente falar, dessa questão da maturação, né. Como é é, importante, porque exatamente. a gente esquece muitas vezes que é estimular, estimular, a criança tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a gente não olha para esse processo e não dá tempo desse processo acontecer de maturação. Isso não quer dizer que cada criança vai ter o seu tempo não, mas, eh, o desenvolvimento ele envolve um tempo de maturação, né, então a gente tem que também acompanhar essa maturação. A criança está realmente numa idade que ela deveria estar fazendo aquilo ali, a Uhum. demanda deveria ser mesmo que ela esteja com a pega do lápis extremamente refinada ou será que a gente deveria estar fazendo ela conhecer melhor esse corpo dela primeiro, para depois a gente, num momento certo de maturação do desenvolvimento dela, se ela não e aí sim trabalhar essa pega no lápis, né, então a maturação envolve tudo, e a gente muitas vezes esquece, né, Nesse desse período, finalzinho da né. palavra psicomotricidade. Exatamente. E é muito isso, assim, a gente fala que, dentro dos marcos do desenvolvimento, tem essas janelas de oportunidade, né. Uhum, Então a gente tem um tempo onde ele vai desenvolver ali, por exemplo, de 0 a 2 anos, qual vai ser no sensório motor, o que que ele vai desenvolver, de 2 a 4. Então essas janelas de oportunidade, elas precisam ser respeitadas, né. E o que hoje a gente vê muito, né, em alguns ambientes escolares, é essa exigência precoce uhum, de, algumas habilidades motoras, onde a criança não que ela exatamente. esteja, com dificuldade, mas ela ainda está no processo Uhum, de maturação daquele exatamente, não fazer. necessariamente é um atraso, né, é um problema ela não estar conseguindo ainda fazer aquilo ali, É mas em isso. muitos momentos aquilo ali só não está na hora ainda dela estar fazendo, aquela atividade. "Ai, mas a coleguinha consegue". Não necessariamente esse parâmetro de comparação vai ser, porque pode realmente, tem crianças que vão conseguir um pouquinho antes. É uma janela, né, É não é uma isso, não é uma data fechada. isso. Então, quando a gente olha para o desenvolvimento, a gente tem que entender esse tempo, né. Existe o tempo para as coisas, não adianta a gente querer apressar muito, porque muitas vezes esse apressar vai deixar lacunas. É, E essas lacunas gritam depois, né. Quando você muito começa a exigir mais do ponto de vista psicomotor, essas lacunas começam a ficar cada vez mais, evidentes. evidente. E é muito engraçado essa questão da janela de oportunidade, porque, principalmente na primeira infância, né, tanto é que os inventários de avaliação, né, ele vem em meses, porque é exatamente isso. Então, às vezes, a coleguinha consegue, porque ela faz aniversário 3, 4 meses Sim. antes. E esses meses fazem uma diferença nesse desenvolvimento, Uhum. né, infantil. Então, essa informação é até muito importante para os pais, porque eles acabam fazendo um comparativo, muitas vezes até com os irmãos, mas o meu mais velho conseguiu antes, Uhum. né.
E o que, assim, hoje eu percebo muito, né, na avaliação, quando chega uma criança para a gente dentro do consultório da psicopedagogia, né, vejo eu sou psicomotricista, então tenho olhar, mas nem todo psicopedagogo é Sim. psicomotricista, né. Então, assim, com uma dificuldade no grafismo. Uhum. Né, então, assim, tem muito isso, assim, a letra feia, né, então, às vezes muitas vezes isso foi exigido antes do tempo que ele precisou criar Uhum. estratégias, e não tem, por exemplo, quando foi exigido dele um tônus Sim. muscular, né, desenvolvido pelo processo e tal. Então hoje, por exemplo, para os psicopedagogos, que cuidados e que olhares você diria que eles precisam ter num processo de avaliação de criança quando está avaliando, por exemplo, o grafismo, o desenho? Vou só deixar uma coisa clara antes sobre esse assunto de novo do tempo, da maturação, que Sim, às sim. vezes essas falas ficam um pouco, confusas. Não existe cada criança tem o seu tempo, né, assim, é que é Não, importante a gente deixar claro de isso só jeito pra gente nenhum. não confundir o que a gente tá falando, que é uma É, coisa, exatamente. com isso. Não, Não é que cada criança tem o seu tempo, existem ali marcos de desenvolvimento que precisam ser alcançados. Mas existem também momentos para cada marco desse desenvolvimento é isso, acontecer. é O que a gente está isso. falando de não ficar antecipando isso, muitas vezes acontece, principalmente na demanda escolar, desses marcos do desenvolvimento serem cada vez mais precoces, né? Cada Precoces. vez você querer que a criança faça aquilo ali mais É, cedo. Pais orgulhosos porque a criança de 2 anos já identifica ou consegue fazer uma letra. é. Isso é antecipar Um processo um processo mesmo de de desenvolvimento daquela desenvolvimento. criança. É, Pode não gerar prejuízo, mas também pode gerar prejuízo. é. Porque se ela deixar de fazer o que ela deveria estar fazendo naquela idade para fazer Outra outra coisa, coisa, estar fazendo esse essas coisas gap que vai estão ficar, né. sendo antecipadas, o que ela deveria estar fazendo nessa idade vai deixar de acontecer. E isso É, vai gerar, muito provavelmente, dificuldades mais lá para mais frente. frente. Então, acho que é importante a gente Não, só. e é bem legal você falado isso, então, porque nós temos os 2 olhares, né. Tem aquele olhar aonde, você acaba exigindo precocemente algumas atividades, algumas habilidades que Sim. não que ele está no tempo dele ainda, mas que acham que já devia estar Uhum. garantida, né, essa Sim. habilidade, como aquele olhar do tempinho dele. Uhum. Então são 2 Da falta olhares do estímulo e do esperar, né, do do esperar demais, isso, né, exatamente, então são esses 2 exatamente. olhares, a Uhum, cobrança precoce uhum. e esperar o tempinho dele. Isso, tem muitas mães que chegam falando: "Ai, veio demanda tal, tal, tal da escola", eu falo: "Calma, que essa demanda tá vindo antes do tempo, é normal que a criança nesse momento tenha É, dificuldade em fazer isso, ele está é, em processo de desenvolvimento dessa habilidade, é. não quer dizer que ele já tenha que estar fazendo isso". Uhum. E em outros casos é o contrário, às vezes você percebe, às vezes vem muito também de uma superproteção, né, de uma falta de experiência, de uma falta de vivência De daquela vivência. criança, e "Ah não, vamos deixando, vai vir, vai acontecer", e às vezes não acontece. Então assim, obviamente a regra de ouro é percebeu algum atraso, né, percebeu alguma dificuldade, a melhor coisa a fazer é procurar um profissional para tirar a dúvida. Isso, fazer Um profissional avaliação. capacitado que faça essa avaliação e te fale: "Olha, não, isso aqui não é para se preocupar agora, isso aqui Tá faz dentro parte do do processo. desenvolvimento dele, É, né, ele está se desenvolvendo". Ou não, isso aqui, ó, isso aqui já é uma coisa para a gente prestar atenção, a gente já tem que talvez intervir nisso aqui para é. não gerar prejuízos futuros. Então, o ideal é sempre você contar com uma avaliação de um profissional em caso de dúvida, De vamos dizer assim, dúvida. né. E isso é bem importante que a gente fala, e eu bato muito na tecla dentro desse conhecimento, né, dentro do pedagógico, a professora, né, os professores envolvidos ali, eles têm conhecimento desses marcos do desenvolvimento, dessas janelas de oportunidade. Por quê? Porque às vezes, como vem uma exigência da metodologia da escola, vem uma exigência para essa criança muito precoce, né, ou vai deixar no tempinho dele, por falta, às vezes, de conhecimento desses marcos do desenvolvimento, né. Então isso é muito importante a gente falar, eu bato muito isso na tecla, né, do conhecimento, e a gente, quanto profissional e quanto especialista, essas são informações importantíssimas, né.
com a infância no geral, não só para o psicomotricista, não só para quem trabalha com a exatamente. infância. É importante você ter essa visão e ter na cabeça. Não é que você precisa decorar todos os marcos, mas, poxa, peraí, isso aqui talvez ele já devia estar fazendo. É. Ou não, calma aí, isso aqui ainda está... Lá em casa a gente travou algumas batalhas, principalmente quando meus filhos eram da rede particular, de vir uns deveres de casa assim que eu falo. Aí a gente escrevia lá no caderno. A gente sabe que muitas vezes não é da professora que parte isso, que é Sim, sim, uma vem da questão metodologia da institucional, escola. né? É. Mas a gente mandava o bilhetinho, falava: essa atividade ainda não está adequada para o estágio atual do desenvolvimento deles. A gente queria fazer o dever. E aí vai servir para quê? Exatamente. E aí a gente mandava de volta. Uhum. Porque, no caso, era minha filha que tinha 2 para 3 anos. E era desenho de contornar a letrinha, fazer pontilhado. Não vai. Não vai. Né? E aí Assim, as habilidades preditoras ficam ficam para trás, porque era o tempo de atrás. você estar. Mas isso, já puxando até com aquele gap da pergunta que você fez antes, não é uma questão da escola, das instituições de ensino. É uma questão social. As crianças, o corpo está cada vez mais de lado, né? A gente está deixando nosso corpo cada vez mais de lado. Isso na infância, na vida adulta. Nós, adultos de hoje, não sentimos tanto isso, porque a nossa infância ainda tinha muito corpo. A nossa infância ainda foi com o corpo presente. A infância vamos botar aí, dos anos 2000 para cá, já começou a ter cada vez mais esse corpo ausente. Então, as crianças têm cada vez menos espaço para brincar, elas têm cada vez menos direito de brincar, né? Porque, mora em prédio, não pode fazer barulho, não pode pular, não pode correr. Recreio na escola, não pode correr, não pode gritar, não pode brincar. Recreio direcionado, que eles chamam, né? Então, assim, a criança tem cada vez menos chance de conhecer o próprio corpo, não é nem não estou chegando nem no explorar, de conhecer o próprio corpo, né? E aí, isso vai gerando esse gap. Aí a gente recebe cada vez mais crianças. Não consegue escrever. É muito preguiçoso. Não consegue carregar um prato sem derrubar as coisas. São coisas do dia a dia, não é coisa Vai assim, botar as coisas não no vou copo, usar, ou é derrama, só a né? letra. Não é só a letra, são coisas do Não. dia a dia. A criança vai pegar um copo d'água, não consegue tomar o copo d'água porque derrama, porque vira demais o copo. Não consegue comer, usar os talheres, né? Isso são coisas que são coisas do dia a dia, que esse aspecto do corpo, né? Conhecer o próprio corpo é essencial para que isso aconteça. Você ter um planejamento motor é essencial para que essas coisas aconteçam. Não é que na psicomotricidade a gente vai ficar... não é nosso foco de intervenção ficar trabalhando exatamente a atividade do Da dia a vida dia. diária. Que isso é foco da terapia ocupacional. Mas esse corpo presente é o nosso foco, é a nossa área de atuação. A gente precisa trazer esse corpo de volta para o centro do desenvolvimento infantil. Porque é a partir desse corpo que a criança vai desenvolver. Não é a partir do cognitivo que ela vai se desenvolver. É um né? conjunto, né? Ela vai... o corpo sedimenta isso, né? O corpo é o que a criança tem de mais concreto. Se o aprendizado vem do concreto para o abstrato, ela tem que vivenciar esse corpo. Não tem como ela não vivenciar esse corpo para aprender. Então, para ela entender que existe um conceito de em cima, embaixo, de um lado e do outro, ela precisa vivenciar isso com o corpo dela. Ela precisa brincar de passar por cima de obstáculo, por baixo de obstáculo, por um lado, por outro. Ela precisa vivenciar, passar por dentro das coisas, ver se cabe. Será que meu corpo cabe nesse espaço? Não cabe? Esse espaço é muito alto para mim ou muito baixo? Se eu subir nesse lugar alto, eu me coloco em risco? O tanto de criança que a gente recebe hoje em dia que não tem essa noção do risco, do perigo. Por quê? Porque não conhece o próprio corpo. Se eu não conheço o meu corpo, eu não vou conhecer nem o potencial do meu corpo e muito menos o limite. E aí você fala, o limite do corpo, fica uma coisa abstrata. Não é só o limite do corpo. Aí a gente vê um monte de criança por aí, sem limite do corpo, sem limite de entender que esse aqui é o meu espaço e esse aí é o seu espaço. Eu não vou invadir o seu espaço porque eu sei o limite que eu tenho. Então, tá vendo que não é motor? É a criança como um todo? Porque essa falta de limite corporal influencia também essa falta de limite na relação
com o Do outro, outro, de não entender que o outro tem o espaço dele, que eu não posso invadir o espaço dele, eu tenho que respeitar o espaço do outro. Que o outro também tem o limite do corpo dele. Relação social acaba sendo afetada, né? Totalmente, totalmente. E aí a gente vai... Se você for vendo, o desenvolvimento infantil, na verdade, é todo emaranhado ao redor disso, vamos dizer assim. Não são coisas desconexas. Ai, aqui na parte cognitiva tem que fazer isso, isso, isso. Aqui na parte... Não. As coisas se convergem. É um desenvolvimento só, é uma criança só, um ser só. Não é um monte de pedacinho de... E é tão engraçado você estar falando também, quando você fala do concreto para o abstrato, né? Uhum, E aí você fala desse ser integral, que é o que a gente bate aqui muito, né? E é por isso que os multiprofissionais aqui, por exemplo, a criança na aprendizagem da aritmética, né? Então, quando ele sai, por exemplo, do material dourado, quando ele sai do uhum, concreto para esse abstrato, se ele não conhecer esse corpo e saber dessa relação desse corpo no espaço, nesse tempo, você vai vendo que muitas vezes o conteúdo pedagógico tem uma dificuldade de ser absorvido, de ser desenvolvido, porque esse corpo não foi preparado para uhum, isso, né. E aí onde a gente leva mais além, que eu vejo muito, assim. Então, por exemplo, um adolescente em física, né, ele vai aprender, a relação, aceleração, tempo e espaço. O problema dele, às vezes, não está em física, né, a causa, a base está lá uhum. dentro desse Que aquilo ali desenvolvimento. tá tão abstrato para ele, né? Que aquilo ali não consegue, ele não consegue achar correlação daquela abstração ali, que às vezes realmente é bem abstrato, com o real, É né? Ele isso, não consegue dar significado para aquela abstração. E muitas porque vezes, justamente por essa falta de vivência. é isso. É muito importante. E aí você vai ver estruturas, equilíbrio, Uhum. né, essa parte de tônus, essa parte de estrutura, orientação, espaço e tempo, está toda fragilizada, onde ele deveria ter desenvolvido lá na Uhum. educação infantil, Isso. né. Então é muito importante a gente falar disso, né. Hoje nós temos, um processo de avaliação, a gente tem aí profissionais que trazem esse processo de avaliação para a gente, Vitor da Fonseca, Francisco Uhum. Rosa Neto, né, e outros profissionais, Fátima Gonçalves, que adoro, então, que a gente Fatinha Alves, uma querida. Então, esse olhar, eles trouxeram isso para a gente muito Perfeito. multiprofissional, Uhum. né. E essa relação porque fica, assim, muitas vezes num contexto só pedagógico, Uhum. que aí está ligado, pensam só o cognitivo, Sim, né, sim. e não respeitam essa maturidade, não respeitam esse desenvolvimento. Então, hoje, assim, uma criança, normalmente você trabalha muito com transtorno do espectro autista, Uhum. né, que é o que eu vejo, assim, que é o seu público Sim. maior, né. Uhum. Então hoje, assim, características psicomotoras que eles trazem mais fragilizada para você, assim, como é que é? Eu não vou restringir ao Não? TEA não, porque isso tá sendo geral. Acontece muito no TEA, às vezes não pelo mesmo motivo, tá? Tá, São tá. motivos às vezes, distintos, Distintos. mas justamente essa falta do corpo presente, as questões de regulação tônica estão, vamos dizer assim, pipocando, né, assim, Uhum. é raro você ver uma criança hoje em dia que não tem uma dificuldade de regulação tônica, que está relacionado com uma dificuldade de regulação emocional, né? As emoções influenciam o tônus influenciam as emoções. Uhum. Então, acho que a falta desse corpo está trazendo isso para a sociedade como um todo. Novamente, dentro do meu trabalho, dentro do transtorno do espectro autista, muitas vezes as questões tônicas não estão relacionadas somente à falta da vivência do corpo, né? Existem Aham. outros motivos. Assim como, por exemplo, na trissomia, né, do cromossomo 21, ou No síndrome de Down, Down. também é uma característica da síndrome. É uma Não é essa dificuldade de regulação tônica, no caso no caso da síndrome de Down, que é a a hipotonia, hipotonia. é uma característica da síndrome, não é uma falta de vivência. Mas a vivência pode ajudar a pelo menos reduzir, essa característica hipotônica e melhorar a qualidade de vida, o planejamento motor, a autonomia daquela criança de qualquer forma. Sim. Então, assim,
Olhando para o desenvolvimento infantil geral, eh, a gente vê cada vez mais crianças tendo essa dificuldade de regulação tônica, crianças ou muito, com tônus aumentado constantemente, né, aquela criança você vê que não desliga, não consegue relaxar o Aham. corpo, não consegue Aí vem a hipertonia, reduzir exatamente. E as crianças que são ao contrário, que o tônus está sempre lá embaixo, ela está sempre derretida na cadeira, ela está sempre, não procura o movimento. no estado Às de vezes muita cansaço, gente né. escuta, "Ai, não gosta de brincar, não gosta de se movimentar". Criança, isso é sinal de alerta total, né, assim, eh, se a criança não está gostando de brincar, de se movimentar, tem uma causa ali. Não é que é a personalidade dela, né, Uhum. não é a personalidade, porque a infância ela novamente, o desenvolvimento infantil vem a partir do corpo, vem a partir do movimento. Então, tudo bem a criança não gostar de brincar de uma coisa específica ou de outra, beleza. Uhum. Mas aquele relato que vem assim: "Ai não, ela prefere ficar sentadinha, vendo alguma coisa, ela não gosta de nenhuma brincadeira de movimento". Isso é sinal de alerta total, 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 porque Isso tem coisa acontecendo aí nesse desenvolvimento. e são informações importantes, por exemplo, de uma anamnese, né. Total. Quando a gente Uhum. quando a gente Entender o que a faz criança faz no seu dia a dia ali, né, é. porque ou então: "Ai, nunca cai". Nunca caiu. Super cuidadoso, às vezes vem até em tom É, orgulhoso, né, orgulhoso, vamos dizer assim: né. "Ah, nossa, ele nunca caiu, é mega cuidadoso, não vai em lugar que ele não tem confiança". É Opa. sinal de alerta para o desenvolvimento infantil também, É, porque a gente não quer nem um extremo, nem o outro. Tem aquela é. criança que é ao contrário, que se joga em tudo, que vai em tudo, que destemida, não tem Destemida. medo de nada. Vamos observar também que pode ser que aí também esteja tendo uma dificuldade de percepção, às vezes, Uhum. do perigo, Isso. uma falta uma impulsão demais, né, uma impulsividade demais nesse movimento, que também não é o que a gente quer. A É. gente a gente procura por isso que a gente fala muito de regulação tônica, né, a gente quer que esse tônus se regule de acordo com as necessidades do dia a Hum. dia. Isso a gente vê muito no hiperativo também, né. Sim, essa dificuldade, com É. certeza. E aí, por exemplo, tem dificuldade de dormir. Por quê? Justamente, às vezes está ali, o corpo está tão tenso, tão em estado de alerta, né, que ele não consegue simplesmente abaixar o tônus dele para o corpo relaxar e ele conseguir, de fato, dormir. Ou Uhum. quando dorme, dorme, mas o corpo ainda está tão tensionado ali que esse sono não é de De qualidade. qualidade. E aí acorda mais cansado ainda. Isso não acontece só com criança, acontece com a gente que é adulto também, quando está passando por uma fase de muitos problemas, muita tensão no trabalho e tal, a qualidade do sono vai lá embaixo, porque nossa regulação tônica nem sempre vai dar conta de, né, De nossa relaxar, regulação né. tônica emocional, é importante sempre É. citar essa questão da emoção junto com o tônus. Às vezes você não vai dar conta de, né, absorver aquilo ali tudo. E E fazer às a essa vezes, realmente, tu mediação. vai Aham. dormir com aquele corpo tenso, assim, e tu dorme, tu vira pra lá, vira pra cá, mesmo dormindo, tu acorda e fala: "Nossa, Deus me livre, não Parece relaxei até que eu nada essa noite". parece até que eu fui pra academia, corpo dolorido, Isso, né. exato. Que é isso, é o corpo tenso o tempo todo, você não É, consegue relaxar, você tá em estado de tensão, estado de alerta o tempo é. todo. Adulto fala que foi o estresse que me deixou, né. Isso. E a criança não consegue fazer essa Nem sempre, identificação, isso, exatamente. né. Então, assim, a gente tem os 2 lados, né, a gente não quer nem a criança que tá aqui e não consegue sustentar o corpo, vai correr, não consegue sustentar esse movimento da corrida, o corpo vai você vê que o corpo não tem aquela sustentação tônica, mas a gente também não quer que a criança esteja o tempo todo tensa, né, em estado com um estado de alerta muito alto. E isso pode ser sim uma questão neurológica, mas pode ser uma questão ambiental também, né. Sim. Acontece muito, já aconteceu várias vezes de eu encontrar vou falar um pouquinho agora do meu trabalho, da área do autismo, a criança tem tanta coisa, tanto estímulo, e não estou falando assim: eu não estou entrando aqui em discussão de carga horária, de quantas Não. horas tem que ser", mas a criança está tão acostumada que ela tem que estar rendendo o tempo todo, que ela não consegue mais desligar. E aí aquilo ali não dá mais conta. Tem hora que o pai fala: "E tu, tá o dia inteiro fazendo coisa, fez psicomotricidade, foi na TO, fez não sei o quê, nã pedalou, e ele tá ligado na tomada em casa". Aquilo ali não é excesso de energia, gente.
É, porque na Aquilo ali é o verdade tônus gritando, falando, a criança não consegue relaxar o corpo dela, ela é. está em necessidade o tempo todo de estar fazendo alguma coisa. É porque ele leva, principalmente assim, leva aquilo como uma rotina, sistematiza, Isso, e aí o corpo né. entra naquele ali que ele tem que estar funcionando, o corpo tem que estar em alerta o tempo todo, respondendo a É. estímulo. E muitas vezes alguns comportamentos, né, geram pelo cansaço, ele não consegue dizer que ele está cansado, Totalmente, totalmente. né. E aí você começa a entrar numa desorganização até mesmo sensorial, E aí enfim, aí vai. uma coisa vai puxando a outra. Então, É. assim, a gente também precisa ensinar, e isso eu faço muito nas sessões, às vezes rola um estranhamento dos pais, assim, que a criança pode não fazer. Olha que mágica. A criança pode não fazer. Ela pode falar: "Tô cansada", e você respeitar aquilo ali e deixar ela quietinha um pouquinho. Claro, a criança tá usando isso como fuga, tá fazendo isso toda a sessão, não tem justificativa, aí você vai avaliar e ver uma outra estratégia, É. né, uma Aí vai a observação clínica ali do processo isso, aí você tem que olhar terapêutico, o seu é. ter o seu olhar para isso. É. Mas a criança cansa, final de ano agora, a gente acabou de passar por um final de ano, não sei se acontece isso com você também, você vê que as crianças estão nitidamente Chega cansadas. novembro, elas já O ritmo estão da sessão muda, é, não é, adianta. é Não aquilo adianta, ali. eu não vou ficar fazendo a mesma coisa, porque o que eu quero justamente é que ela conheça o corpo dela, o potencial e o quê? E o limite. Se ela tá me mostrando de todas as formas que está cansada, e eu não respeito esse limite, eu não tô ensinando a ela que o corpo dela tem um limite, eu tô mostrando o contrário. Eu tô falando: "Ah, não tô nem aí para o que você tá sentindo". Olha que coisa, É. né? E às vezes os pais acham que isso, ele está deixando de ser estimulado, né, que pelo Sim, sim, contrário, né, sim. você está E ensinando ele a aí se isso aí é todo um reconhecer. processo, óbvio, de conversa, de É, passar para o pai. Nenhum pai é obrigado a a ter o saber, né. conhecimento, a saber da área que eu estudo. Ele está me Aham. contratando justamente Pra porque isso. eu estudei para saber o que o filho dele precisa nesse aspecto. Obviamente, pode ter um conflito aí do pai falar: "Ai, não, eu não concordo", tudo mais. Você vai tentar. Às vezes isso pode gerar um atrito e o pai falar: "Ah, não, vou procurar um outro profissional que trabalhe de uma outra forma". Paciência, Mas faz você ter parte, mas aí a gente também tem que entender que tem coisas da nossa prática profissional que a gente não pode vender, né. é isso. Tem princípios que a gente não É. obviamente, eu como psicomotricista, poxa, a equipe vai toda para o lado do ABA. Claro, vamos adaptar aqui, a gente precisa fazer, né, a equipe precisa trabalhar junto. Ou, não, então a gente trabalha em equipe num método mais responsivo da psicologia. Poxa, vamos ali adaptar, mas a gente tem os nossos princípios de trabalho, Sim, sim. e isso não é negociável. Pelo menos para mim, É eu verdade. não negocio. Então, e aí a gente vai mostrando para os pais, você não precisa entrar em choque, não precisa, você Às pode ir vezes é mostrando aos explicando, né. poucos. Há uns anos atrás eu recebi um menino que não tem nenhum laudo, assim, nada que justificasse um atraso motor muito grande. Não tinha nada do ponto de vista neurológico, não Neurológico. tinha nenhum transtorno. E aí, minha sala é alegre, é divertida, normalmente as crianças gostam de estar na minha sala. Tem cama elástica, tem coisa para Delícia, né. pendurar, tem coisa para tudo, Pular, tem colchão para é. deitar. Quando eu abri a porta, o menino olhou assim: "Eu quero ir embora, eu não sei fazer nada do que tem aqui". E não queria entrar. Aí já veio aquele choque, assim, cara, como assim uma criança, na época acho que ele tinha 5 anos, se eu não me engano. Aí eu falei: "Caramba, como?", né, assim, o Qualquer uma sairia correndo, que pulando, né. aconteceu, né, assim, Aham. do ponto de vista do desenvolvimento dessa criança, o que aconteceu para ela chegar num lugar desse, que é o sonho de muitas crianças e meus filhos mesmo, se eu deixar eu É o vivo no bi trabalho, porque eu trabalho quando no final eles querem continuar lá. Que aconteceu nesse desenvolvimento que a criança Você acha que acha ela não consegue usar o corpo dela para nada aqui dentro? Ou então ela acha que vai ser tão exigida, que ela acha que ela não vai dar não vai conta? dar conta. E aí eu comecei a observar, e tinha uma relação parental, assim, do pai, de muita cobrança. "Ah, faz direito, faz o que o tio manda". A gente sabe que na psicomotricidade isso não funciona dessa forma, né. Não. A gente quer justamente o contrário, a gente quer que a criança Se apresente, se né. apresente, o movimento é uma expressão da criança, É né. isso. Através do movimento da criança, a gente consegue observar como que ela está internamente, como ela está se relacionando com aquelas questões.
E aí vinha muito essa, sabe, quando com o decorrer das sessões, eu via muito essa marcação, assim, ai, faz como que o tio pede. Você tem que fazer direito. E Uhum. com tom áspero, assim, né? Aham. De fato, de A cobrança. expectativa, né, do E pai. aí, você via assim, sabe, o corpo do menino falava assim, eita, não tô falando direito, né? E era justamente o contrário que eu tinha que trabalhar. Aham. Só que não adiantava eu chegar para esse pai e falar, olha, você tá estragando tudo. Adiantava? Não adiantava. O pai ia falar, tudo bem, valeu, tchau, fui embora. Então, o que eu tive que fazer foi justamente o contrário. Eu falei, vamos pela beirada. Eu vou mostrar como eu me relaciono com a criança, como que a criança vai começar a responder com essa minha relação com ele. E lá no meu trabalho eu faço questão dos pais estarem presentes na mesma sala. Eu não Aham. separo. Justamente porque eu gosto que eu acho que a experiência para os pais de brincadeiras, de Vira uma orientação atividades, de parental mesmo, estímulos, o né. que que ele pode fazer. Então, se o pai está interessado ali em prestar. Claro, o pai fala, ai, é o único horário que eu tenho na semana, posso ir ali tomar um café? Vai lá, tá tranquilo. Uhum. Mas se os pais têm interesse de ficar, as portas sempre estão abertas, porque eu acho importante. E esse caso foi bem lá no início, me deu essa certeza. Eu preciso do pai olhando aqui também, para ele Uhum. entender melhor esse. Uhum. E aí essa relação foi mudando de uma forma que, ai, no final de semana fizemos isso juntos. E o menino contando feliz que fez aquilo ali. Olha que legal. Então, assim, eu não mudei só a relação daquele menino com o corpo. Eu Mas mudei a relação com do pai com o filho, que teve uma oportunidade de construir uma outra relação. O menino, depois de um tempo, fazia de tudo. Os atrasos minimizar. desapareceram, vamos dizer Uhum. assim. Era realmente a questão ambiental que Ambiental, de estava causando vivência aquela mesmo. trava do desenvolvimento infantil daquela criança. Uhum. Ele parou de experimentar com medo da bronca que ele ia levar, né? Olha Eu não vou só. experimentar pisar aqui, porque se o pai achar que estava errado, ele ia brigar porque pisou aqui, não pisou aqui no tapete. Uhum. Então, Não pode bagunçar a casa, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. eu não sei nem se ia pro lado bagunçar, mas ia muito pra esse lado assim, ai, tá fazendo errado. Tá errado. Apontando Obedece, faz desse jeito. apontando o erro o tempo Isso. inteiro, E o né. movimento, ele, pra psicomotricidade, pelo menos, o movimento ele não é assim. É Uhum. o contrário. A gente quer que a criança justamente experimente e ache um movimento que vai funcionar para o que ela quer. Se ela tem um objetivo, eu quero que ela planeje, execute e veja, será que deu certo? Uhum. E se não deu certo, que ela mesma refaça um planejamento diferente para fazer dar certo. É Uhum. isso que a gente quer. Porque o movimento para a psicomotricidade não vai ser uma reprodução. Ai, olha, faz Uma assim, repetição, é. faz aquele, faz desse jeito, faz daquele jeito. Não, vamos fazer uma brincadeira. Ai, o objetivo é pegar aquele bichinho que tá preso lá no alto daquela árvore. O que que a gente pode fazer? Que material você vai usar? Como que você vai chegar até lá? Pode ser um circuito, porque pode ser que isso vire um circuito. Às vezes a gente fica batendo muito. Psicomotricidade não é circuito. Depende do objetivo, né. Se a gente criar estágios para crianças pegar o bichinho lá em cima. É. Agora, se eu tô o tempo todo, ah, não, levanta a perna desse jeito, o pé desse jeito, tem que passar desse jeito aqui. Aí realmente, aí não é psicomotricidade, que eu não tô buscando o movimento da criança. É, tá Eu tô certo. querendo que ela reproduza um padrão X. Eu não tô querendo que ela se relacione com o corpo, com o espaço Pois. para criar uma solução. Uhum. Deu para E entender essa? e até organizar esse movimento, né. Exato, organizar esse movimento, é o planejamento, né. Ela vai idear, falar: "Ideação, eita, eu preciso alcançar aquele bichinho", planejamento. Ah, é para alcançar o bichinho eu vou passar por aqui, vou arrastar a cadeira para ali, vou pegar uma coisa comprida, um espaguete que Cutucar, seja, e vou derrubar ele lá de cima. Pô, perfeito. Aí às vezes eu crio umas brincadeiras, que, acontece muito, a gente cria a brincadeira pensando que vai ser de um jeito, né. "Ah, vou criar assim". Aí a criança vai porque beleza, se eu quero que a criança faça um movimento específico, eu posso induzir isso a partir de uma brincadeira que eu vou criar. Aham. Quando a gente cria a brincadeira, a gente não cria ela completamente aberta, a gente cria querendo assim: "Quero estimular tal coisa, quero estimular aquele Tem movimento", ele vai fazer aquele intencionalidade, isso, eu quero né. fazer aquele movimento. Pra criança é uma brincadeira, pra gente tem que estar cheia de intencionalidade. Intencionalidade. E aí
A criança chega, faz uma coisa totalmente diferente, resolve a brincadeira em 2 segundos. Aí o pai era assim, ai, não era assim. Eu falei, era assim sim, eu não falei, não tinha regra falando que ele não podia fazer desse jeito. Aham. Ele alcançou o objetivo que eu coloquei É. e Aí, pronto. o Aí beleza, brincar ai, simbólico, né, já tá numa idade de trabalhar regra. Beleza, vamos botar as regras da brincadeira. Se ele criou uma coisa que tá dentro das regras, mas que não foi o que eu pensei, ótimo. É. Porque não é o meu saber que tá certo. A criança tá construindo ali aquele conhecimento dela, do corpo dela. É. É muito engraçado, você cria muito essas questões simbólicas, né, eu vejo, né, Isso, aham. usa um monte de Sim, objetos e vai sim. fazendo esse simbólico. Uhum. E isso também é muito importante, porque a criança que não tem um brincar simbólico, né, e aí ela não vivencia, né. Não vivencia e não vai pra abstração, Não vai para como a gente já abstração. falou, né. Exatamente. É um passo ali que é Uhum. importante que, a partir do simbólico, a criança vivencia coisas novas que ela talvez não vivenciaria. Ela muitas vezes ressignifica coisas que ela já tinha um significado, ela consegue construir um outro significado a partir do simbólico. Então, às vezes, ajuda muito na questão da autoconfiança, da autoestima. Aquela criança que é tudo: "Ai, não consigo, não quero". A partir do simbólico, ela vai vivenciando, às vezes, coisas extraordinárias que ela vai falando assim: "Caramba, eu É. consigo, né, eu". Aí vem a questão emocional, Total, autoestima, totalmente, né. totalmente. Eu estava conversando hoje com uma família disso, assim, que a gente está numa transição de troca de escola, vai começar a ter mais esportes, e a questão é justamente uma falta de autoconfiança, de autoestima ali, de falar: "Ah, eu consigo fazer isso". A tendência é sempre falar: Uhum. "Ah, eu não consigo". E aí nem E tenta às vezes, né. isso. E aí, dependendo, às vezes, vai retrair mais, né, vai cada vez Uhum. expor menos isso aí. Então, estava conversando justamente com a família hoje, que a gente tem que ter cuidado nessa transição, de manter ela, eh, ela confiando, né, a gente já fez um trabalho de construção dessa confiança, de que ela consegue sim, de que ela Empoderar, pode né. tentar, que tá tudo, eh e não fazer isso de uma forma, abrupta de falar: "Ah, não, agora fica lá no esporte", porque aí a tendência é que ela vai se comparar com o outro, dependendo dependendo, às vezes, a demanda não vai vir da mesma forma, e aí ela vai se retraindo, e aquilo ali que a gente estava construindo, que já estava virando um processo prazeroso dela com o corpo dela, de brincar, de explorar, de fazer, às vezes começa de novo a ficar, algo chato, algo invasivo, algo que ela não quer, que ela É. evita. Evita se expor, socialmente Uhum, começa a ficar prejudicado, totalmente. E eu né. tenho um lugar de fala nisso, que eu era essa criança, né. Uhum. Eu fui pra educação física, eu não sei como, assim, minha família toda ficou assim: "É o quê?" Porque eu na escola era justamente esse. A Eu tinha dificuldade. pavor de me expor na educação física, de tentar fazer algo, e aí não por uma questão familiar, parental, mas por uma questão minha, interna mesmo, de Uhum. autoestima, de autoconfiança, que eu ficava em pânico. Eu era um excelente aluno. A única matéria que eu fiquei em recuperação na minha vida Foi foi educação educação física. física, Foi porque não educação queria física. ficar, não Não queria fazia, fazer. não fazia. Mas era medo de se expor mesmo, né. Não era medo, era pânico. Medo é fraco. O coração palpitava, assim: "Ai, tua sua vez". Podia ser uma coisa besta, assim, que eu sabia fazer. Ai, Aham. pular 2 cones. O Uhum. coração palpitava, a mão suava, e era pânico mesmo. E justamente por causa dessa relação e aí, novamente, nem sempre isso vai ser uma questão: "Ai, a família não trabalhou a autoestima nessa". Não, isso era uma questão pessoal minha, interna Uhum. minha, Uhum. de não ter autoestima, né, não ter não, né, uma autoestima que não estava Mais ali muito bem fragilizada, trabalhada, isso. E aí, eu evitava. Isso até muito pouco tempo atrás, na verdade, assim. Aham. Pra eu começar o processo de me expor na internet, nossa senhora, o Foi respiro que foi na o verdade. processo. Então, assim, às vezes é uma questão interna da pessoa, do ser, do indivíduo, e que precisa, pô, se tivessem trabalhado isso na minha infância de uma forma mais individualizada, de uma forma mais cuidadosa, o tanto de facilidade que eu teria hoje na vida adulta, que eu não tenho. Pra vir Uhum. aqui falar hoje, foram 3 dias assim: "Ai meu Deus, tá chegando o dia".
Juro por Deus. Aqui não, aqui eu relaxo, começo a falar, tá tranquilo. Até porque é O uma coisa negócio que é eu amo começar, falar. Mas você tem antes, propriedade para isso. mas antes de chegar, aí eu fico, ai meu Deus, tá chegando. Ah, não, vou desmarcar, vou fazer. Não vou. Entendeu? Uhum. Porque são marcas dessa infância que Sim, vieram. sim, E sim. se isso Mas que tivesse hoje sido você estimulado. Eu consegue consigo, superar. até cognitivamente falando, não, pera lá, você é um adulto, você é um Aham. profissional. Isso é legal. Eu recebi um convite bom, eu vou lá fazer sim. Uhum. Mas a Se primeira reação é superar, né? pânico, é não vou. Aham. Entendeu? É de E- negação mesmo, né? Isso. Então, assim, se isso é trabalhado na infância, olha o tanto de coisa que a gente ganha na vida adulta, É. né? É que a gente Hum. olha, assim, pro desenvolvimento infantil como se ele fosse se Se findar tivesse ali ouvido. na Não. infância. Isso vai Mas o que acontece na refletir. infância vai sendo replicado, vamos dizer assim, na vida É. adulta e vai ter ressonância durante a vida Com inteira. certeza. E eu vejo hoje, assim, de uns anos para cá, o crescimento desse movimento da psicomotricidade, né. A gente tem aí Ione Gouveia que trouxe esse movimento da psicomotricidade nacional, assim, que apresentou a psicomotricidade para muita gente do Brasil inteiro, né. Perfeito. Então, assim, a gente tem a ABP também, então, que faz esse movimento. E que hoje vários profissionais, né, têm olhado para a psicomotricidade como um aliado para o desenvolvimento do profissional dele, né. A Uhum. psicopedagogia é um, né. A gente avalia a parte toda de escrita, do grafismo, avalia exatamente as habilidades e as necessidades, habilidades preditoras, que aí a gente não fala só do grafismo, né, a gente tem outras, tanto é que hoje a gente tem inventário que traz essas habilidades e que a gente vê muitas vezes que ele não sabe o entre, né, Uhum. o que está entre uma coisa e Sim. outra, ele não sabe o que está em cima, o que está atrás, o que está Uhum. e aí a gente vê que essas consequências elas vêm, por exemplo, depois ele não sabe o que que é uma ordem crescente e decrescente. Uhum. Então a dificuldade dele não está aí na matemática, Exatamente. né. E é isso, e acaba gerando tudo isso. Por exemplo, o planejamento é uma função executiva, Completamente. né. Então, você vê como que o desenvolvimento da psicomotricidade e o conhecimento da psicomotricidade como ciência, hoje, é muito importante, né, como para todos os profissionais, É né, fundamental, né? e que trabalha com desenvolvimento infantil. Hum. Justamente por esse fator que a gente está falando até agora. Antigamente, para as escolas, a criança chegava sabendo se pendurar, sabendo rastejar, sabendo porque ela vivenciava isso em casa, É. né. Hoje a escola está tendo Você que não ensinar, né. precisava parar para e aí beleza, não são todas as crianças, mas a gente tá falando de um contexto geral social, Sim, né. sim, sim. Eh, as crianças vinham já com essa vivência corporal, né, elas já tinham essa vivência corporal de casa. Hoje Uhum, em dia, a vivência corporal de casa é um esporte específico, tá na idade, às vezes nem tá na idade de estar especificando esporte. uhum. O mundo ideal, que a literatura fala que para começar um esporte, assim, depois numa boa base ampla, né, de desenvolvimento motor, seria lá para os 7, 8 anos de idade. E É. aí, beleza, vou pegar uma criança com 3, 4 anos e botar num esporte específico. Ela pode até ir bem naquele esporte, poxa, é legal, uma atividade legal. Mas não é só isso que ela precisa. Ela não precisa aprender movimentos num esporte específico. Ela está Uhum. precisando relacionar esse corpo com o Com espaço, com espaço, em tudo. tudo. Então, a educação infantil que era para ela estar vivenciando isso, cada vez mais já está focando em pegar a coisa, Cópia né? de É tudo caderno, fino, tudo fino. tudo fino. Isso na educação infantil É, ainda. é. Eh, Meninos que chegam com idade sem saber usar tesoura, né. sem saber amarrar o sapato. É, A criança sai, às vezes, do ensino infantil sem saber amarrar o sapato, mas tem é, que saber escrever. é. E aí, E não é a escola que ensina a amarrar o sapato. Ok, mas você entende que isso é uma habilidade que é anterior a escrever? é preditora, Entendeu? é. Então, assim, é um pré-requisito. Então, na educação infantil que a criança devia estar explorando esse corpo, devia estar em movimento, devia estar brincando, fazendo jogo simbólico com os colegas, com a professora, É. eh conhecendo o mundo ao redor, vendo o jardim, vendo as plantas, pisando no chão,
sentindo diferença de textura, desenvolvendo a força dos membros superiores, obviamente, Sim. porque ela vai precisar dessa força depois para ter a destreza do escrever. De cortar um bife, né? Isso, e entender, poxa, eu preciso de mais força para segurar um lápis ou para cortar um bife? É, Qual a força eu tenho que usar aqui e qual a força eu tenho que usar ali? é, Isso vem com a vivência, e as crianças não estão vivenciando o corpo. é. Você chega na educação infantil, mesinha, apostila, entendeu? Assim, e aí, novamente, não é culpa dos pedagogos. Nem sempre. A gente sabe que as instituições de ensino já têm, hoje em dia, métodos muito fechados, Sim. questões a serem trabalhadas muito fechadas. Mas se a gente não começar a repensar isso, ainda mais agora nesse momento que realmente as crianças não brincam mais em outros espaços, porque beleza, quando as crianças brincavam em outros espaços, elas tinham pelo menos a vivência que ela trazia de casa, da rua, de onde for, da brincadeira, do contexto. Agora ela não tem mais. E aí a escola cada vez trabalha menos esse corpo, em casa ela experimenta cada vez menos esse corpo, vai ficar na televisão, vai ficar no celular. E de novo, né? A culpa é de não sei quem. A gente sabe que, pô, tem mãe que tem que estar trabalhando, o pai está trabalhando também. A criança fica no celular. A gente entende todos esses contextos. Mas aí a gente está tirando o corpo de todos esses contextos. E aí nessa, entende. Onde que isso vai ser trabalhado? Aí a gente quer o resultado, que é a praxia fina. A gente quer que a criança escreva, a gente quer que a criança recorte, a gente quer que a criança escove o dente, a gente quer que a criança pentee o cabelo, a gente quer que a criança tome banho sozinha, a gente quer que a criança amarre o sapato. Tudo isso são praxias finas, que ela se alimente sozinha. E aí muitos pais dizem assim, eu queria muito que ela tivesse autonomia, né? Como que ela vai ter autonomia? Como que ela vai ter? E aí o conceito de autonomia, governar a si mesmo, né? E aí também vindo um pouquinho pro lado da psicomotricidade, como que a criança vai governar a si mesmo sem conhecer o corpo e as possibilidades dele? Porque às vezes a gente tá ali, não, beleza, vamos fazer um treino de alimentação. A gente não, porque a gente não pode, mas assim, o contexto. Não, vamos ensinar a pegar o talher. Se eu não olho os pré-requisitos, você vai fazer um treino de repetição, vamos dizer assim. Né? Não, vamos ensinar isso aqui, esse treino, ela vai conseguir. Aquilo ali não está dotado de significado para ela. Porque não foi uma construção do desenvolvimento dela. Foi alguma coisa ensinada de forma mecânica. Quando você sentar e falar, pega o talher e come, ela vai comer porque foi ensinada daquela forma. Em outros contextos, ela não vai usar esse movimento. Porque não é um movimento que ela se apropriou dele. Não foi um movimento que ela construiu. Deu para entender? E aí, na hora de ter autonomia, fala, tá muito dependente de ficar em cima, falando o que tem que fazer. Ela não se apropriou daquele movimento. Não é uma coisa dotada de significado para ela saber, não, conheço o meu corpo, eu sei o que eu tenho que fazer com o meu corpo pro talher sair do prato cheio de comida e chegar na minha boca cheio de comida. Porque ela não vivenciou aquilo ali de forma a experimentar e se apropriar daquilo ali. Ela somente reproduziu o gesto. E aí, na hora de governar a si mesma, ela não vai governar a si mesma, porque ela vai continuar precisando de alguém em cima para falar, olha, pega o talher. Ou então, não é desse jeito, é daquele jeito. Ou então esse movimento você pode fazer outra coisa. Isso, exatamente. Né? Aí Passar um batom, copiar do quadro. Exatamente. Só que para ela tá tão sistematizado e tão automático que é só para comer. E aí chega às vezes lá, Heitor, precisa pular com os 2 pés. Eu falo, tudo bem. Mas eu não vou ficar ensinando ele a pular com os 2 pés. Vamos ver porque que ele não pula com os 2 pés? Uma questão tônica. Tá faltando equilíbrio? O que tá faltando aqui para ele pular com os 2 pés? Segurança. Vamos trabalhar isso? E aí, do nada, a criança tá pulando com os 2 pés. Porque eu não precisei ficar... Do nada não, né? Trabalhando os pré-requisitos do nada. Eu ia dizer, é muito trabalho. Isso, mas assim, aconteceu também esses dias. A demanda principal e aí era da criança, eu quero pular corda, tio. Quero pular corda. Aí eu fazendo as sessões, a mãe, você lembra que ela pediu pra pular corda? Eu falei, lembro, pode ficar tranquila. Mas eu não fiz uma atividade com corda por meses. Porque não era aquilo ali. Não era o pular corda que ela precisava aprender. Eu precisei trabalhar com ela regulação tônica, eu precisei trabalhar com ela equilíbrio, eu precisei trabalhar com ela estruturação espaço-temporal, né? O ritmo.
E aí, a primeira vez, juro pra você, não tô exagerando, não. A primeira vez que eu peguei e bati uma corda, falei, vamos pular? Óbvio, eu fiz umas adequações, um pouquinho de ritmo e tal. Ela pulou corda. Mais de 10 vezes seguidas. É porque veio num trabalho de pré-requisitos para Exatamente. pular a corda, né? Eu poderia ficar ensinando pra ela só pular corda? Só fazer o movimento? Ai, Uhum. truque, vai. Quando eu falar vai, você pula. Ou quando ouvir o barulho da corda no chão, você pula. É. Entendeu? Eu poderia, às vezes dá certo. Ela vai se apropriar daquilo ali vai ser vai Ter ter utilidade significado. pra ela no dia a dia. É. Ela vai reproduzir aquilo ali em outros ambientes, falando assim: "Ah, eu sei fazer isso?" Não, Provavelmente não, porque não é dela. não vai se sentir segura, É. né? É. Então, assim, olhar para o pré-requisito, né, para esse corpo que vem antes do que a gente quer, que normalmente é uma coisa mais complexa, é uma habilidade fina, a gente Exatamente. precisa olhar o que aquilo ali precisa. Ah, Heitor, eu fiz assim, deu certo. Pode dar certo, pô. Se eu pegar e ficar ensinando a pular, pode ser que ela aprenda a pular. Poxa, Sim, legal. sim. Mas olhando para o desenvolvimento, para tudo que ela pode fazer com esse pular, eu não quero que ela pule com os 2 pés só pulando corda. Eu quero que ela veja um negócio e fale: "Ah, eu posso pular aqui. Ah, essa Pra uma distância aqui poça eu consigo d'água. saltar". É. Tem um vídeo engraçado na internet que tem uma corredeira, assim, tem um povo que só passa e pula, e tem 2 meninos que ficam olhando assim, ó, meio adolescente, assim. Eles não sabiam se eles conseguiam O pular aquilo ali ou pular. não. Por falta de vivência, porque se ele Vivência. vivenciasse esse tipo de momento, ele saberia falar: "Ih, não, aqui eu não consigo pular não". Ou: "Não, beleza, aqui eu consigo pular". Tudo é a vivência desse corpo, né? Isso, Experimentar, tem isso. que fazer, E tem que principalmente na infância. principalmente, não tem. E a gente fica a noite toda aqui conversando, é Total. bom demais. E é muito importante, assim, eu quis trazer, porque eu vejo, às vezes, nas minhas supervisionandas, que eu vou dando supervisão, então, vem muita questão da disgrafia, Uhum. né? Então, tem muitas questões que a gente precisa pensar. Será que é ou ele não foi estimulado a isso, Exatamente. né? Então, e de N situações dentro de um processo pedagógico que o olhar da psicopedagogia junto, né, essas informações, que seja de repente encaminhada após uma avaliação para uma avaliação psicomotora, Isso. então para entender realmente do Uhum. que é. Então, esse olhar para a psicomotricidade, ele precisa acontecer de uma forma integral, né? Hoje a gente tem as avaliações, mas eu acho que o profissional da psicomotricidade é o que vai dar suporte para gente. E aí o que eu fico pensando e falo muito com elas, porque se a gente não conseguir ter esse olhar e não encaminhar para quem é de devido, o nosso trabalho fica de enxugar gelo, Sim, sim. né? Fica Fica nesse de que a gente usou como um movimento, mas que pode ser também, você vai ensinar ali, às vezes a repetição mecânica daquilo ali pode acontecer, mas não necessariamente a criança vai se apropriar daquele conhecimento que você está tentando ensinar ali. exatamente. Então, a importância desse olhar multiprofissional e do trabalho em equipe. Sim, completamente. De se conversar, de estar entendendo, de estar sabendo, porque a gente vai fazer o que é da psicopedagogia e você vai fazer, e isso Exatamente. se complementam, e quem vai ganhar é essa criança, esse Uhum. adolescente, né. Então, por isso eu trouxe você aqui, que eu acho que hoje o olhar da psicomotricidade junto à psicopedagogia, ele é muito importante. Hoje a gente tem visto muito isso, né. Crianças que têm dificuldade de passar da letra de forma de caixa alta para cursiva, Uhum. né, uma resistência muito maior. Essa transição sempre teve algumas resistênciazinhas, Sim. mas hoje está muito grande, Uhum. né. Então, eh esse trabalho em conjunto precisa acontecer, Com né. certeza. Então, queria muito te agradecer. Eu queria que você trouxesse para gente, sou Sou muito muito mais mais esportes esportes adaptados. Isso. adaptados. Vai estar aqui no vai estar aqui no nosso textinho, vai estar aqui na nossa legenda, para vocês seguirem o Heitor. Ele faz vídeos sensacionais diariamente, gente. É muito bom. E ele traz muitas informações de uma forma divertida, lúdica,
né, bem do jeitinho que ele faz com as crianças dentro lá do Isso. espaço dele, e é muito gostoso de ver. Informações também técnicas importantes, a psicomotricidade é uma ciência, né, então muitos artigos, né, muita gente fazendo pesquisa boa para as nossas informações. Então, a gente tendo parceiros, como o Heitor, isso ajuda muito no nosso trabalho. Eu queria muito agradecer você, né, de estar disponibilizando aí esse primeiro episódio de janeiro, de estar junto com a gente, e esse trabalho incrível que você faz aqui em Brasília, né, com essas crianças, com esses pais, Uhum, né, e a gente, vê o tanto que você se doa, né. uhum. Você tem são 3 filhos, né? São 3 São filhos. 3. E os bichinhos trabalham, né, Tá, ali é. fazendo psiconte e é isso, assim, até acaba sendo uma referência para você Com também, certeza, né, totalmente. uns queridos, assim. Então eu queria muito te agradecer pelo seu trabalho, né, que eu já conheço há alguns anos, e o aceite do convite pra você estar aqui, e agradecer muito pela sua fala. A gente já teve, acho que foi no webinário da psicomotricidade juntos? Eu Acho acho que que foi um foi, webinário, né, que foi, você foi, Daiane, palestrou, foi isso da mesmo. Ione, a da faculdade, Acho que foi isso mesmo. que a gente se conheceu. Na verdade, eu tinha falado com ela para ela seguir, ver Aham. você, e ela Isso. consegui e te conheceu. Mas muito obrigada, viu. Eu que agradeço o convite mais uma vez, foi uma delícia. Foi muito bom mesmo, muito obrigado. Então a gente vai estar, semana que vem, né, o podcast está saindo para vocês, aí a gente vai estar colocando, a gente grava sempre um pouquinho antes, para estar colocando todo o vídeo aí com qualidade para vocês. Vocês vão estar dentro do YouTube, né, no canal Cognitivamente Falando, Cristiane Souza, e no Spotify. Então não percam. Obrigada, viu, Obrigado Heitor? você.